Oi, gente, tudo bem com vocês? Opa, peraí que tá com a Bianca aqui como principal. Não fica só a cara da Bianca. Gente, nossa, eu já comecei brilhando. Eu acho que é da coroa. É que a coroa quebrou, ó. E aí acho que saiu brilho pra tudo quanto é lado. Vamos finalizar o capítulo, o livro 4? Finalizar? Não, falta um. Vai faltar o 16. A gente vai ter hoje, então, o 14 e o 15. As atividades avaliativas vão ser sobre esses dois, tá? De geografia. 14. Ainda estamos falando sobre a América Latina, né? E dentro do contexto de América Latina, nós temos a parte mais estrutural, geofísica, né? A geografia física da América Latina. E é sobre isso que nós estamos estudando. A parte mais física, que eu acho bem mais difícil. Né? Não é todo mundo, mas eu acho mais difícil. Então, dentro da América Latina, né, nós vamos estudar no capítulo 14 a parte mais ligada à natureza. A parte do relevo, vegetação, clima, tá? Então, por ser América Latina é uma região, né, um território que está demarcado entre dois hemisférios, o norte e o sul. Então, ela tem características bem diferentes. Tipo, vegetação, ela tem quase tudo, né? Quando a gente considera que ela tem muita incidência de raios solares na parte ali do Equador, né? Então, tem muito forte os raios solares, como existem zonas de deserto, como existem de deserto quente e deserto frio, porque existem os dois, né? Então, ela tem muitas características diferentes, e a gente está aqui para estudar um pouquinho sobre elas, tá? Na página 5, eu gostaria que vocês fossem grifando as características, né, da questão do relevo. Então, a estrutura geológica, né, da Terra, como ela se configurou, como que ela se formou, a estrutura do nosso continente, ela tem um pouco dos três principais, né, os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, que vocês já estudaram sobre isso em geografia no ano passado e retrasado. Dentre isso, o que são, né, os dobramentos modernos? Então, são formados por rochas expostas às atividades tectônicas. Então, quando, por exemplo, uma placa tectônica se fundiu com a outra e subiu aqui, tá vendo? Que a gente já explicou lá no 6º ano. Não era eu, mas outro professor explicou. Então, estava aqui placas tectônicas, uma delas empurrando a outra, acaba subindo, com isso o relevo sobe. Essa subida, né, é conhecido como dobramento moderno. São uma das características mais recentes, uma das formações mais recentes de relevo, tá? E de estrutura geológica. Esse é mais fácil. Tá aqui, né, para vocês verem. Agora nós temos o segundo, né, que são os escudos cristalinos, formados por rochas magmáticas, ou seja, tem a ver com magma, né, dos vulcões, e metamórficas, né, estáveis e resistentes, então são pedras bem mais duras, sendo ricos em nutrientes metálicos como ferro, ouro, manganês, prata, cobre, bauxita, estanho, né? São as formações geológicas mais antigas, porque são aquelas primeiras, né, formadas pelas estruturas duras que aguentaram ao longo dos anos, porque elas sedimentaram ali pós os períodos dos grandes vulcões, né, os vulcões saindo, etc. E nós temos também a questão das bacias sedimentares. Voltando aqui, olha, escudos cristalinos. E a bacia sedimentar, essa daqui, ela é mais facinho, porque elas são sedimentos. Tá vendo um buraco? Pensa bacia. Bacia, buraco, né? Sedimentares, sedimentos, restos de decomposição dessas outras partes, tá? Formados, então, pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas desgastadas pelo processo de erosão. Então, erosão que pode ser provocada pelo vento, pela chuva,
por itens que bateram lá até formar esse tipo de estrutura, tá? Ricos em recursos minerais energéticos, como água, carvão mineral, gás natural, petróleo. Então, aquelas questões que são ligadas ao terreno, né? Ou aos recursos energéticos que geram energia. São resultados também de processos tectônicos de rebaixamento do terreno. Então, quando a terra rebaixa, né? Ela fica um buraquinho e aí os processos de erosões nas proximidades vão caindo ali, sedimentando. Algumas dessas bacias, posteriormente, foram soerguidas e representam altitudes proeminentes como o Monte Roraima. Então, elas aconteceram tantas junções ali de decomposições, né, do processo de erosão de outras estruturas geológicas, que ela subiu, virou um morrinho, deixou de ser um buraquinho. Na página 5, você consegue ver. Eu gosto sempre que vocês sejam com o livro para ir grifando e olhando também. Quem puder ficar com o vídeo aberto, eu gostaria muito de ver vocês, tá? Então, a estrutura, na página 5, então, tem 2 tipos de mapas. Da estrutura geológica e do espaço físico, né? Para a gente ver mais ou menos como que deu esse espaço físico por meio de cada estrutura geológica. Se você observar, esse planalto mexicano, ele tem uma região vulcânica ali, né? Assim como na Cordilheira dos Andes, também é uma região ali de vulcões, de dobramentos modernos, né? Então, que foram subindo ali por meio, altitudes, né? Por meio das placas tectônicas. E assim vai. Então, muito do que é a estrutura física do relevo é formado por essa estrutura geológica, tá? Às vezes eu sinto que eu tô gritando. Eu não sei se vocês estão escutando muito alto, mas eu vou falar um pouco mais baixo, porque parece que eu tô gritando para 400 pessoas. Fico cansado com isso. Página 6, né? A ocorrência de dobramentos modernos, então, no Brasil, em várias regiões da América do Sul, da América Latina, como na Cordilheira dos Andes e na Serra do Madre, no México, que foi aquelas que eu acabei de falar para vocês, né? Aqui nesse textinho da página 6, ela meio que está resumindo aquilo que você pode ler ali no gráfico, nos dados, se você conseguir ler os dados da página 5. Nas áreas das encostas do planalto tectônico, né, a região que é próxima ali à questão das placas tectônicas, nós temos vários abalos sísmicos, terremotos, erupções vulcânicas, tudo por causa do movimento das próprias placas tectônicas que vocês estudaram lá no 6º ano, né? Na América Latina, ainda na parte leste, nós temos os planaltos e montanhas antigas, que são bastante desgastadas, tá difícil a palavra, e com altitudes inferiores às encostas oestes. Então, elas foram desgastando até se tornarem um pouco mais baixas, né? São formas típicas dessa continente. Na América do Sul, destacamos, então, o planalto das Guianas, ou Guianas, né? E o planalto brasileiro, tá? No México, nós temos alguns planaltos elevados também. Na porção central, nós temos as bacias sedimentares. Na região do centro, então, desse território, nós temos essas bacias sedimentares. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Qual o conteúdo? Capítulo 14, agora nós estamos falando, depois a gente vai entrar no 15. Hoje eu termino os 2, tá? Tudo isso, essas depressões, né? Quando a gente fala de depressão no relevo, são regiões que estão baixando, né? Se tornando um pouco mais fundas ali. Nessas regiões de depressões do relevo, acaba que eles vão levando vários sedimentos, né? Porque se chove, esses sedimentos vão descendo por meio dessas depressões para a parte mais baixa, certo? E isso vai influenciar também que vão existir vários rios nessa parte, mas a gente já estudar os rios no próximo, que é o 15, tá? Na parte de clima e vegetação, a gente está em vários trópicos, né? As Américas, porque a América Latina, na verdade, porque ela pega já o trópico do Equador,
e ela vai pegando os 2 outros trópicos, né? Como eu falei, ela está em 2 hemisférios, então ela tem muita incidência de raio solar, tá? E aí, esse é um dos fatores que determina o tipo de clima também. Nesse sentido, pode-se destacar ou perceber que a agricultura, a pesca e o turismo, por exemplo, são intimamente relacionadas às condições climáticas. Então, acaba que o tipo de economia de determinada região é muito ligado ao tipo de clima, tá? Nosso tipo de clima aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um clima tropical, né? Então, as produções que a gente tem, banana, café, criações de gado, são coisas... o gado não, mas as frutas que a gente fabrica, né? Tangerina, laranja, são produtos tropicais, né? E aí nós temos, né, a gente está entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, e dentre isso, qual que é, na página 8, qual que é o maior tipo de clima que a gente pode encontrar na região da América Latina? Não estou perguntando especificamente, porque aqui no exercício de baixo, se eu não me engano, logo ele vai perguntar nos exercícios aí, qual que é muito específico, né? Onde que está onde a América Central, por exemplo, qual que é o mais encontrado? Mas aqui existe um que ele é mais encontrado entre várias regiões da América. Coloca aí no chat. Então, o predominante é o clima tropical, com áreas de ocorrência de clima equatorial, ou seja, próximo ali do Equador, né? O clima é o equatorial, vocês conseguem ver. Eu acho que o equatorial, se não for, deve ser o segundo, tá? É mais frequente. Aí nós temos o tropical, né, como eu falei, o subtropical, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico e frio de montanha. Então, como eu falei, a gente está numa região muito grande, então a gente consegue ter vários tipos de clima diferentes, né, com estruturas diferentes, tá? Próximo da linha do Equador, por exemplo, né, como a gente estava falando, tem uma época de regiões, tempos mais quentes e chuvosos ao longo do ano, né? Sempre é calor, mas chove todo dia também. Nas encostas tropicais, ali próximo, né, ao litoral, nós temos um clima tropical úmido ou litorâneo, no qual o inverno é que é seco, né? Página 10. Aí ele vai falando um pouco de cada, então eu vou dando uma pincelada, tá? Porque ele fala de países diferentes, são muitas informações. Nas áreas tropicais, então, por exemplo, do Mar do Caribe, né? O calor e a umidade no local é grande, tá? Favorável, então, à formação de furacões, muito frequente lá por causa do tipo de precipitação. A alta incidência de calor cria um sistema de baixa pressão atmosférica, né? Essa pressão ela vai se tornando mais densa, composta por uma aglomeração de nuvens de tempestade, que pode ser bastante destrutivo. Esse processo vai se formando ali os furacões, né? Que é muito comum nessas zonas de mar tropical, do Caribe, por exemplo, né? O sul do Trópico de Capricórnio, por exemplo, na região sul do Brasil, Uruguai, Argentina, ocorre um clima mais subtropical e temperado, com chuvas constantes e estações do ano bem marcadas, tá? No clima temperado, é comum a queda de neve no inverno. Por isso é que no Brasil, às vezes, na região sul, podem acontecer épocas que tem neve. Não é tão frequente como as regiões mais próximas ao polo, né, do que é do Brasil, mas já está mais para lá do que para cá, entendeu? A gente não está mais na mesma zona climática que nós vivemos aqui no Centro-Oeste, por exemplo, né, do Brasil. Então, acaba que pode, sim, ocorrer algumas neves, às vezes incidências de neve, precipitação no modelo neve, né? Em áreas de maior altitude, como os Andes, há ocorrência de frio de montanha, ou seja, baixa pressão, né, atmosférica, muito frio nessa área, acaba tendo neve também nessa área. São regiões mais frias, nas pontas dos Andes. Eu mostrei para vocês um pouco no ano passado, né, as estruturas desses locais, quando a feira a FENAMES de vocês foi exatamente sobre o Chile, né? E aí eu mostrei várias dessas estruturas diferentes. Que, por exemplo, em áreas dessas aqui, a gente tem tanto deserto quente como deserto frio, né? No Chile. Por exemplo, nos Andes a gente tem toda aquela estrutura de montanha, com o frio de montanha, e embaixo a gente também tem regiões de deserto.
Próximas regiões de montanhas, como haver desertos, como o Chihuahua, alguma coisa assim, na Sierra Madre, no México, e do Atacama, entre o Chile e o Peru, né? O deserto do Atacama é considerado o mais seco do mundo, mais do que o deserto do Saara, que é o maior em território, né? A corrente marítima fria do Pacífico, que banha a costa do Chile, o Peru, dificulta a evaporação e a formação de nuvens de chuva na região. A umidade que poderia chegar pelo leste é bloqueada pelo elevado altitude dos Andes. É como se acontecesse aquelas tipos de... Lembra quando a gente estudou chuva orográfica? Que é barrada pelo tipo de um tipo de relevo mais alto, né? E chove aqui, mas não chove do outro lado. Tipo isso. Não exatamente isso, mas acontece algo parecido. Aqui já tem muita umidade e acaba sendo barrada pela altitude dos Andes. Então não chega umidade aqui nessa área e acaba se tornando o deserto mais seco do mundo, tá? No gráfico a seguir é possível observar as condições climáticas da cidade de Calama, norte do Chile, e em meio ao deserto do Atacama, né? Sendo que a parte de baixo... Tá. A parte de cima aqui é temperatura e o do lado aqui de pezinho é número de chuvas, né? O milímetro de chuva por ano. Tava tentando identificar. Eu acho que é ano, pelo menos. Página 13. Aqui a gente entra na parte da vegetação. Vegetação também bem grande, né? A forma de vegetação. Qual que é a principal forma de vegetação? Já estou dando as dicas das atividades avaliativas, hein? Qual que é a principal forma de vegetação do território da América Latina? Escreve aí no chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É que eu tô me atrasando já. Eu devia estar acabando esse capítulo. Exatamente, Felipe. Floresta tropical e equatorial. Tá certinho. Parabéns. Bom que vocês já escrevam aí embaixo, porque é a resposta já da questão A. Aquela... E quem não colocou, arruma. E aí a gente tem, né, algumas características da questão climática ou da questão de vegetação, né? Dependendo da incidência de raios solares, a vida também das pessoas mudam. Então, o tipo de vegetação, o tipo de plantação também vai ser diferente, né? O clima é o principal, o tropical, como a gente falou, somente na zona central ali, porque ele está na zona da América Central e da região da América do Sul. A vegetação são as florestas tropicais e equatoriais. Mas não é só isso. Página 14 e 15 vai mostrar um pouquinho sobre cada uma delas, né? As formas de vegetação. Algumas delas vocês já têm, a maioria delas, na verdade, vocês já têm naquele texto que eu fiz vocês copiarem lá dos meus slides, lá nos primeiros 3 dias de aula, no início do ano. Eu não fiz vocês copiar um monte de informação de vegetação, é por causa disso aqui, ó. Toda hora a gente volta, eu queria que vocês soubessem, entendeu? Então, vou falar bem resumidamente, quem não lembra vai atrás, porque já estudaram isso. Mas o tipo de vegetações mais encontradas. Nós temos as savanas, né? Pode parecer que a gente não tem, mas a gente tem savana sim, que são uma região de clima tropical semiúmido, uma estação chuvosa e outra seca, bem seca nessa época, né? Equilíbrio ali, principalmente em que a vegetação tem arbustos, né? Plantas rasteiras, árvores esparsas, então com troncos retorcidos, e eles são mais compridos assim para o lado, para que toda a chuva que caia eles consigam pegar também no tronco. Se você observar, não é fininho igual outras áreas, né? Em que eles não querem ter não precisa de tanta chuva, tá? Então essas regiões de savana no Brasil a gente conhece como cerrado, tá? O tipo de vegetação de savana que é mais usado na África. Também um pouco bem parecido com a caatinga, e na região da Venezuela são denominadas lanos, alguma coisa assim, tá? Que eu não sou boa do espanhol. A gente pode perguntar pro senhor do espanhol. Na sexta-feira vocês falam assim, professor,
Lê isso aqui pra gente, por favor. Aí vocês descobrem como é que fala essa palavra, tá? Mas aí, tanto que esses dias eu escrevi a atividade avaliativa da outra turma, eu falava sobre isso também, e corrigiram, acharam que não era essa palavra, corrigiram palhama. É lamos mesmo. Lanos. E aí, essa característica, né? Como eu falei, a principal é a tropical e equatorial, que está ali em cima. Então, o clima é tropical, ele tem tropical úmido e equatorial, então tem um pouco de cada. As flores, as folhas, né? Elas são grandes, largas, também para pegar bastante umidade, para pegar bastante sol, né? Quem já foi na floresta tropical, quem foi lá dentro, sabe que as árvores são enormes. Lembra quando eu desenhei aquele macaquinho que vocês ficaram rindo do meu macaco? E a minha vegetação tropical, então, nunca esqueçam do meu macaco, tá? E a minha vegetação tropical. Grandes árvores com uma vegetação de folhas grandes, tá bom? A exploração econômica e a urbanização dessas áreas no período colonial, principalmente, praticamente devastou, quase não existe mais vegetação nativa. Mas, como a gente estava falando, né, página 14, 15 agora, as pradarias são aquelas regiões rasteiras, campos, né, como são conhecidos principalmente na região sul, são compostas de gramídeas, campos, muito fácil de criar a parte agropecuária, porque a vegetação é rasteira, né? Então é fácil de plantar capim, é fácil de criar gado, não tem que destruir nada, já está meio que destruído, né? É porque a vegetação já é rasteira, então é mais fácil. Acaba que isso destrói bastante, degrada bastante o meio ambiente, tá? Por ser exatamente uma vegetação mais fácil disso. E aí nós temos os climas desérticos, olha só. Nas áreas de clima desértico, né, já que a gente está estudando da vegetação, e frio de montanha, devido aos rigorosos climas, a vegetação é escassa. Regiões desérticas, ela não tem muita vida, né? Independente se é frio ou quente. Dentre isso, nós temos, ocorre nas áreas semiáridas, uma formação de estepes, então todas as vegetações pequenininhas, né? Vegetações rasteiras e secas, sem necessidade de grande captação de água, principalmente, então, cactos e esse tipo de plantas, né? Então, diversidade em cada território, graças a seus vários fatores, né? Dentre eles, nós temos os fatores climáticos. A vegetação, então, modifica e as pessoas também se moldam a sua produção, a forma como o país é, de acordo com essa produção, esse tipo de clima. Vocês estão vendo a América Latina, água e meio ambiente? Beleza. Esse é o próximo mapa mental. Pequenininho, capítulo 15. Escrevam aí o nome no chat, por favor, participando da aula. Eu vou precisar que vocês grifem muita coisa aqui, tá? A América Latina, para vocês terem uma ideia, ela é uma das regiões mais hídricas em recurso... Mais ricas em recursos hídricos do mundo, tá? Principalmente para consumo. Ela tem muita água potável na região aqui. Para vocês terem uma ideia, 1/3 de todas as reservas de água doce do mundo estão nos nossos territórios. 1/3, então é bastante coisa, porque a Terra é grande, né? Dentre elas, as maiores bacias hidrográficas estão aqui, os maiores aquíferos estão aqui, todas as partes, né, da gente que a facilitam o consumo de água. Mas tem um problema. Esses recursos, eles não estão distribuídos igualmente. Não exatamente por um fator histórico ou por um fator de política, mas porque a própria natureza criou assim, né? As regiões que têm aquelas depressões de solo que eu falei, é mais fácil, né, os rios irem se escorrendo, é mais fácil a produção de lagos, mas existem áreas que não são assim, né? Não tem tanta incidência de chuva. Então, apesar de ser uma das regiões mais ricas hídricas do mundo, aproximadamente 34 milhões de pessoas na América Latina não têm acesso à água potável. E 34 milhões de pessoas é muita gente, né? Então, se a gente considerar tudo isso, não tem. Às vezes, por viver em regiões muito altas, então é difícil captar a água da chuva, né? Quando você vive em regiões altas. Às vezes, por viver perto do deserto, também é difícil. Então,
e outros 20% da população do continente estava desprovida de acesso a saneamento básico que facilita com que essa água ou seja limpa ou com que eles continuem utilizando a água potável no mundo ou do Brasil ou nas Américas, né? Então eles têm esse problema muito forte, né? As Américas em si, e falta também falta um certo investimento em poder direcionar dinheiro público para saneamento básico e assim facilitar o acesso à água potável para as pessoas. Porque sem água, gente, o que você é sem água? Eu bebo, acho que quase 4 copos desse aqui só enquanto eu estou dando aula. Fora os outros tempos, fora o tereré que a gente bebe, né? Graças a Deus pelo tereré. Então, gente, não esqueçam de colocar o nome no chat. Eu vou falar, é a última vez que eu tô falando, porque eu vou ter que falar muita coisa ainda. O avanço em políticas de preservação dos cursos de água que sofrem com a poluição e falta de cuidados, né? No processo de distribuição. Então, às vezes, os encanamentos estão furados, então costuma acontecer muitos vazamentos, muitos processos que acabam com a água muito mais rápido, né? Então, além de não ter certo cuidado, ainda vai acabando com o tempo. Na página 24, nós temos as principais bacias hidrográficas. Lembra que eu expliquei para vocês o que era bacia hidrográfica? Um rio principal, seus afluentes, né? Então, aqueles rios que eles podem desaguar para o rio principal ou pegar água, né? Do rio principal. Deixa eu ver. Principalmente regiões do México e do Peru, que tem um clima mais seco, a menor distribuição de água. Mas, no geral, como eu falei, as maiores bacias hidrográficas do mundo estão na região da América do Sul. Qual é a maior bacia hidrográfica do mundo? Escreva aí no chat para mim. Na página 24, vocês têm um mapa, né, em que mostram as bacias hidrográficas. Não tá por ordem de tamanho, tá? Tá só por ordem de estrutura ali. Ou de cores, enfim. Com relação à distribuição dos recursos hídricos, a América do Sul abriga as 2 maiores bacias hidrográficas do mundo. Isso! Até agora só o Felipe e a Bianca colocaram o nome no chat. O resto saiu e não pôs o nome no chat. E não participou, e não está assistindo a aula também. Sara, põe o nome no chat. Isso mesmo, bacia hidrográfica, a bacia amazônica é a principal. Grifem isso, tá? A amazônica é a principal, a bacia platina é a segunda mais importante, tá? E nós temos também a Rio Orinoco, tá? Que também é uma das grandes bacias hidrográficas do mundo. Então, quando a gente fala qual que é a maior bacia hidrográfica do mundo? A bacia da Amazônia. Qual que é a maior bacia hidrográfica amazônica, né? Qual que é a maior bacia hidrográfica do Brasil? A bacia amazônica, exatamente. Porque também tá na gente, olha só que beleza. Tá toda ela na gente? Na verdade, não. Olha aí na página 25, desculpa. Ela possui aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, enorme, né? Abrangem territórios do Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Então, são em várias regiões, né? Seu rio principal está no Amazonas e recebe esse nome quando as águas do rio Solimões se encontram com as águas do Rio Negro, e aí viram um rio só. Grandes rios, né, se tornando um só, e ela se torna ali o rio Amazonas. Por ser um rio de planície, o Amazonas é propício para a navegação. Então, quando eu perguntar para vocês, a Amazônia, ela tem rios propícios para a navegação? Sim. Por exemplo, a bacia amazônica, tá? Além disso, também é possível construir algumas hidrelétricas, né? Ai, que agonia. Peguei um negócio que me deu agonia. As hidrelétricas também que são construídas ali nessa parte, já que a bacia amazônica é uma das principais do mundo, eles aproveitam como fornecedor de energia, né?
A construção de hidrelétricas na Amazônia é polêmica devido aos impactos socioambientais ocorridos. Destrói a vegetação, acaba com o meio ambiente ali, né, próximo, acaba com o meio de sustento das comunidades primitivas, nativas e das comunidades tradicionais. A gente já falou sobre isso ano passado, não vou ficar repetindo. Dê uma olhada aí quais são os impactos, né? As áreas inundadas são extensas e provocam a vida e comprometem a vida de espécies animais, vegetais, assim como interferem diretamente nas populações tradicionais. E a gente tem o exemplo, por exemplo, do Rio do Xingu, né, que é a hidrelétrica do Belo Monte. Eu estava no cursinho quando essa hidrelétrica estava para começar. A usina deverá manter 20 milhões de pessoas com consumo de eletricidade. No entanto, os impactos ambientais causados pela construção afetam tanto a fauna quanto a flora e os moradores locais, né? Página 26. Quais são as características que representa a Bacia Platina? Ela tem uma área aproximada de... Tá tudo no livro. A grifa aí. Página 26. Uma área de aproximada de 3,1 milhões de quilômetros quadrados. Abrange terras do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Tá? Os principais rios são o Paraná, o Paraguai e o Uruguai, são rios grandes, né? O Paraná e o Paraguai mesmo são rios enormes. Quem mora aqui sabe disso. E eles formam o Rio da Prata, né? Como um rio único. O grande volume de água e a construção de eclusos possibilitam a navegação por esses rios, que desaguam, né, em quedas d'água na fronteira entre Brasil, Paraguai, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Aí nós temos, por último, né, que é a terceira maior da América do Sul, a bacia do Rio Orinoco, tá? Com 948 quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados. Aí nós temos os aquíferos. O que são aquíferos, professora? Tá no livro também, página 27. É uma formação geológica no subsolo compostas por rochas porosas e permeáveis que possibilitam o armazenamento de água em seus poros e fraturas. No livro de vocês tem um exemplo, né? É como se ele tivesse um rio debaixo da terra, porque o tipo de solo ali, ele possibilitou essa água ficar concentrada ali. Ela, ou um rio ou um lago, então ele pode ser correndo ou ele pode ficar parado ali, tá? Ele permitiu com que entrasse essa água por esse espaço e se constituiu ali um único lago, como se fosse isso, tá? Nos aquíferos formam-se, então, reservatórios de água subterrâneos que têm mobilidade para se deslocar, abastecendo rios e poços artesanais. Então, a maioria das águas que a gente tira, né, para o poço artesanal, por exemplo, são exatamente desses aquíferos, tá? No Brasil, na verdade, deixa eu ver. No Brasil, a gente ocupa a gente tem 2 dos 8 maiores aquíferos do mundo. Dentre eles, quais são, né? Nós temos o aquífero, o sistema aquífero Guarani e o sistema aquífero Grande Amazônia. O aquífero Guarani, até recentemente, ele era considerado o maior do mundo, tá? Mas deixou de ser. O sistema aquífero Guarani, então, abrange os territórios Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Olha o território que ele tá com água, né, reservando ali, tá? Além disso, ele também tá na Argentina, Paraguai e Uruguai. Total de reservas, 70% estão em locais em território brasileiro, tá? Os signatos, tá? O Mercosul, então, ele tem um sistema de proteção, de evitar a poluição de aquíferos, até para que possam utilizar cada vez mais e continuem utilizando, né? Os aquíferos. Se a gente destruir com tudo, extrair toda a água, não vai sobrar, né? Então, pensando num sistema de utilizar nas próximas gerações. Na página 28, traz aqui que em 2013, né, foi descoberto o maior aquífero brasileiro, que achava-se até então que era o Alter do Chão. Aí descobriu o SAGA, né, que é a sigla do aquífero
sistema aquífero Grande Amazônia, tá? Gente, olha o tamanho dele. Ele tem 590 mil quilômetros cúbicos, não é nem quadrados. Então, é um terreno gigante e ele está em vários territórios, né? Até agora não se descobriu toda a extensão dele, tá? Porque ainda estão fazendo testes, porque é muito recente descobrir que ele era tão grande. Nessa conexão Brasil, mostra um pouquinho, né, das regiões que ele vai pegando ali, nessa extensão aqui, tá? E no textinho. Mas, comparado ao aquífero Guarani, que até 2010 era considerado o maior do planeta, ele tinha 45 mil quilômetros cúbicos. Olha a diferença. De 162 para 1.000 para 45. Então, é uma grande diferença, né? Gente, no meio disso tudo, a gente tem que falar de impactos ambientais e socioambientais, não tem jeito, porque falando de ecossistema, né, da América do Sul, já que a gente tem tanta variedade de aquíferos, de fauna, de flora, a gente acaba entrando também para falar sobre isso. Quais, então, são os maiores problemas, né, enfrentados? Olha aí, outra questão, né? Página 32. Quais são os maiores problemas enfrentados pela questão ambiental da América do Sul? No primeiro parágrafo aí ele vai falar, nós temos a grande questão do desmatamento, né, das formações, das vegetações na região originais, a degradação dos solos, a pressão sobre as fontes de água doce, a diminuição das geleiras que vão se degradando por causa do calor, né, do aquecimento global, a degradação dos ecossistemas fluviais e marinhos e os desastres naturais. Então, nem tudo é a gente. Algumas coisas, a própria natureza vai se desgastando, mas quanto mais a gente desgasta, esse processo vai se tornando cada vez mais rápido, né? E a gente impacta o quê? Principalmente a questão da vegetação e do ecossistema. E aqui, na página 32, 33 e 34, ele vai estar falando os impactos especificamente em cada região. Na floresta tropical e equatorial, né? São ameaçados de desmatamento em decorrente da urbanização, né? A gente procura sempre a extração de madeira para a produção de itens e para pastagem, né? Na vegetação de xenófilas, que estão espalhados em várias regiões da América Latina, né? Sofre pelo desgaste da agricultura também agropecuária, que agiliza cada vez mais a desertificação dos solos, com o processo de incêndio, né? As pradarias, muito ameaçadas pela agropecuária, aqui no Brasil isso é bem comum, tá? E por uma crescente pressão agrícola. O pastoreio excessivo e a introdução de espécies exóticas também ameaçam, porque eles vão trazendo espécies que não são naturais, né? Isso modifica o bioma. O crescimento das áreas de reflorestamento de eucalipto e pinos acarreta problemas com a perda